minha gente, não foge não, que quando o assunto é faxina, limpeza e organização, um monte de gente arranja compromissos, mas o seu caso não vai ser assim. Você vai ficar com a gente, porque esse papo é interessante, envolve saúde, você vai ver aqui ao longo da nossa conversa. Pode até parecer estranho, né, que uma casa limpa e organizada tenha tanta influência assim na nossa saúde, não é? Mas foi isso que revelou uma pesquisa feita pela empresa Clorox em 2019, mostrando que cerca de 80% das pessoas que conseguem manter a casa organizada, elas se mostraram mais positivas e tranquilas. É claro que o desafio ficou maior, né, com a chegada da pandemia, quando a gente se viu forçado a ficar 100% do nosso tempo dentro de casa. Mas mesmo assim, a gente precisava continuar sendo produtivo, focado e manter a nossa saúde física e mental em dia. Com certeza, lidar com um ambiente externo conturbado pode refletir na maneira em que a gente organiza o nosso espaço interno, o nosso lar. Mas atitudes relativamente simples já podem transformar a nossa rotina e nos trazer vários benefícios. Você sabe quais são esses benefícios? Você está pensando em alguns aí, com certeza, né? Mas acompanhe a nossa conversa de agora com a personal organizer Sheila Procópio. Ela já está por aqui e vai nos ajudar a entender como é que a gente pode usufruir desses benefícios. Sheila, bem-vinda, vem para cá. Que bom te receber aqui novamente. A casa é sua. Obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada. Sheila, você que é a rainha da organização, você que ajuda a gente a entender que é possível organizar mesmo com poucos recursos, mesmo com não tanto conhecimento como você, a gente pode dar pequenos passos para deixar uma casa mais gostosa. Eu conheço pessoas que trabalham o dia todo e que não têm prazer de chegar em casa e ficar em casa. Elas arranjam coisas para fazer depois do trabalho para só chegar, só voltar para casa e dormir. Isso é bem ruim. Duas coisas, Teru. Primeiro, que a organização, ela é uma competência que pode ser aprendida. Por muito tempo a gente falava até que ela era uma habilidade a ser aprendida, mas a habilidade a pessoa já nasce com ela. Okay. E a competência não, é algo que você aprende, então você pode aprender a ser organizado. E uma outra coisa, que a sua casa tem que ser o seu refúgio, né? Ela tem que ser o seu oásis, tem que ser um local onde que você entre e você sinta prazer de estar lá. E não que você fique irritadiço, nervoso, angustiado, ou que você não tenha vontade de voltar para o seu lar. Por N motivos, né? E a gente sabe que a bagunça, ela produz o que? O cortisol. Então, as pessoas ficam mais irritadas, elas brigam, falam mais alto quando a casa está bagunçada. Uma casa organizada, limpa, né? Até mesmo com um aroma, que te abraça. Uma casa que tem aquele aconchego mesmo e com coisas práticas que você pode colocar no seu dia a dia, ela traz esses benefícios. Gente, parece exagero, mas não é não. Pensa aí, quando você não consegue achar a chave do carro e você tem um compromisso ali, olha, o relógio batendo e você não consegue achar essa chave. Pensa que a criança fica irritada e frustrada quando ela precisa de um material para fazer um trabalho de escola e ela simplesmente não consegue achar naquele quarto dela bagunçado. Então, eu quero saber da Sheila o seguinte, como é que a gente dá aquele passinho, Sheila, inicial para criar uma rotina de organização? Olha, a rotina, eu sempre falo que são coisas muito práticas. Primeiro lugar, coloque dentro da sua rotina aquilo que você dá conta de cumprir, porque a maior frustração de uma rotina que não é bem estabelecida é você colocar mais coisas no seu dia do que você dá conta. Então, começando pela manhã, quantas atividades você consegue fazer todos os dias? Você sugere botar no papel? Isso. Tá? Ou ali você anota no seu bloco de notas, tem pessoas que gostam da área digital, enfim. Anote ali 5 coisas que você vai fazer. Então, por exemplo, arrumar a sua cama de manhã, fazer a sua higiene pessoal, o seu desjejum, deixar a louça da cozinha ali lavada, olhar a sua agenda do dia. Você já colocou 5 atividades que você vai fazer todos os dias pela manhã. E depois você vai encaixando entre elas outras atividades que sejam possíveis também nesse período. Da mesma forma você fará no período da tarde e no período da noite, tá? Então, o ruim é colocar muito cronometrado, uma rotina engessada. Por exemplo, 7 horas eu levanto, 7h02 eu arrumo a minha cama, 7h08 escovo os dentes. Então, aquele negócio muito engessado, porque imprevistos acontecem, às vezes você acorda mais disposto ou menos disposto naquele dia. Tudo isso tem
levar em conta. Mas o que você consegue fazer com certeza todas as manhãs? Você faz a sua meditação logo que você levanta, arruma a sua cama, faz a sua higiene pessoal, prepara ali o seu café da manhã e olha a sua agenda do dia. Pronto, já são 5 pontos da sua rotina que você vai repetir, né, todos os dias, assim, durante a sua semana. E, ó, você que mora no sítio, você que mora numa cidade pequena, você que é dona de casa, você que trabalha de casa, homem que está trabalhando de casa, mesmo nas nossas rotinas com afazeres domésticos, a gente pode realizar essa organização aí, essa rotina de organização, porque organiza o nosso tempo. Eu quero preparar um pão hoje. Você vai precisar de um tempo para deixar o pão crescer, para ficar olhando ali no forno depois. Eu não posso marcar um outro compromisso que eu vou ter que sair de casa, fazer as unhas e vou deixar largar o pão lá. Não tem como. Então tem que ter organização. Tem que ter organização. E uma coisa que você falou que é importante com essa questão do tempo, temporize as suas... coloca ali um temporizador, as suas atividades. Eu, por exemplo, quando eu pensei sobre a organização da cama, né, da minha casa, ali, a primeira organização, eu achava que, quando me perguntaram quanto tempo você leva para organizar a sua cama, eu falei 10 minutos. Não. Eu achava que eu levava ali uns 10 minutos, entre você organizar, passar ali o cheirinho e tal. E aí eu me surpreendi que eu não levo mais de 2 ou 3 minutos para organizar a minha cama. Então, a gente saber o tempo que a gente gasta para cada atividade também é muito importante. Legal! Olha, você então pode tirar um dia só para fazer essa cronometragem e fazer com as crianças. Eu estou começando a fazer com as crianças, Sheila, então eu vou beber das suas informações aqui hoje. Tem interação que chegou aqui na nossa tela agora, vamos ver quem está por aqui. A Ana Caroline, eu tento deixar tudo organizado, mas fico muito estressada de limpar a casa e meus filhos sujarem tudo tão rápido. Sei que são crianças, mas fico estressada e muito estressada com isso. Relatou aqui a Ana Caroline, que está num estágio que muitas mães estão, que é um estágio aquele outro estágio que a gente joga tudo pro alto e fala, quer saber? Não limpo mais nada. E é verdade. Mas as crianças, é muito importante a gente participar das crianças. É muito fácil para as crianças sujarem uma louça, por exemplo, encontrar ali a louça limpa depois. As camisetas, né, dobradinhas dentro da gaveta. Ensinar o processo da organização. Então, você fez a sua refeição, tira o seu bol da mesa, leve até a pia. A criança já consegue lavar a louça, né, de acordo com a idade? Coloque, então, você vai lavar aquilo que você sujou, né? E comece para ela entender o processo de organização da casa, que não é tão fácil. Olha, a mamãe lavou suas roupas, agora você vai dobrar aqui comigo. Ensine a criança, sabe? Como a Bíblia diz, né? Ensine a criança no caminho. Ensinar no caminho é você estar caminhando junto com ela, não é simplesmente estar indicando, né? Então, é um processo. Legal. E não é fácil, mas é um processo. Não é fácil, mas se paga. Eu acho que vale muito a pena você investir nisso. Eu tenho investido lá em casa. Não é bolinho, não é todo dia que fica lindo, não é todo dia que fica legal, mas eu acho que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali que a gente vai, né? Sim. Vamos falar de benefícios, Sheila, porque tem gente que acha que organização de casa, alguns maridos, inclusive, acham que organização de casa é para quem não tem mais o que fazer. Mas nós vamos mostrar aqui outros benefícios, além dos óbvios da organização. Vou começar aqui com esse aqui que eu achei demais. A organização favorece a criatividade, Sheila. Olha, dizem que toda pessoa criativa é uma pessoa que tem muitas ideias, ela pensa muito e acaba sendo desorganizada, né? Mas, muito pelo contrário, quando você tem um ambiente organizado, a sua mente também, ela trabalha de forma mais relaxada, né? Porque você não tem ali tudo bagunçado. Então, para você ter criatividade, por exemplo, até mesmo no seu cardápio da semana, saber o que você vai oferecer para sua família, né, nas refeições, ter criatividade na mudança do ambiente da sua casa, mudança de um móvel, por exemplo, para deixar a sua casa mais funcional, né, dentro dos seus armários, criatividade até mesmo para organizar a sua rotina, da sua família, né, porque você está mais tranquila. Então, realmente, a organização, ela favorece a criatividade. É porque também a bagunça, gente, ela sugere caos. Então, a criatividade, ela vai, de alguma maneira, ter que selecionar primeiro para depois... Fica bloqueada, né? Não dá. Ó, a gente está montando aqui uma casa bonita, um lar, um lugar gostoso, esse oásis que a Sheila falou aqui, mencionou. Olha que legal esse benefício aqui, a organização, e eu já comprovei isso lá em casa, viu, Sheila? Depois eu conto. Ela eleva os níveis de felicidade. Ah, com certeza, porque, olha, eu sempre falo, uma casa feliz, mamãe feliz,
E quando uma mulher está feliz em casa, está todo mundo Ela feliz, não quer guerra com não ninguém. quer guerra com ninguém. Então, olha, eleva os níveis de felicidade, até porque, como eu comentei aqui no início, não produz o cortisol, né? Uma casa organizada, uma casa limpa, tá todo mundo menos estressado, então tá todo mundo feliz. E dá um alívio quando a gente elimina coisas ou coloca Quando você coisas no procura lugar. algo e encontra, né, como você se referiu, então você procura a chave, você tem o local da chave. Isso não é ser metódico, não é uma casa engessada. A casa tem vida. Uma casa que tem crianças, eventualmente vai ter brinquedos no chão. Mas depois que terminou a brincadeira, esses brinquedos precisam ter um local para ser guardados. É isso. Tá? Você fez uma refeição, a mesa ficou bagunçada, mas depois os pratos precisam ser lavados, essa bancada precisa ser organizada. E isso eleva, sim, os níveis de felicidade. Tá. Vamos trazer uma interação que chegou aqui pra gente? Vamos, porque tem gente se identificando com o que você está falando aqui. Olha só, Flávia, tem uma bebê e 2 cachorros que circulam livremente pela casa. Resultado, brinquedos e pelo de cachorro por toda a casa. Teria alguma dica para otimizar a limpeza e manutenção dessa casa? Boa, Flávia! Olha, primeiro eu sempre falo assim, quando a gente pensa na mulher de Provérbios 31, que fala que ela dá ordem aos seus servos, né, para que organize a sua casa, hoje em dia nós temos muitas servas que podem nos ajudar. Uma máquina de lavar a louça, a gente pode ter aí aquela arrumba, né, que é aquele aspirador que faz sozinho, ele trabalha por 8 horas. Então, tudo quando a gente pensa na casa da gente, a gente pode pensar como um investimento também. Né? Você comprar um aspirador de pó é algo necessário para sua casa? Uma casa que tem 2 cachorros, que tem um bebê pequeno, muitos pelos no chão, por exemplo, um investimento Como é que chama rumba. É tipo um bebê, é tipo um robozinho, um robozinho, né? E ele fica girando sozinho. E não é mais tão caro como era antigamente. Agora, né? já não é mais. Ele tem um valor bem acessível e é um investimento para sua casa. Eu acho que para uma casa que tem animais com um bebê, eu acho que é uma combinação perfeita, né? Tá. Olha só, a gente vem falando aqui disso aqui, vários programas aqui falam que a gente deve reduzir o estresse para evitar doenças. A organização, ela ajuda a reduzir o estresse, né? Com certeza. Quando você procura algo que você encontra, você chegar na sua casa depois de um dia de trabalho, depois que você está cansada, você chegar na sua casa e uma casa organizada, uma casa perfumada, isso te abraça, isso te acolhe, né? Então, realmente diminui o nível de estresse. E, como eu disse, diminui as brigas, as pessoas falam mais baixo com a questão da casa organizada, você encontra tudo aquilo que você procura quando a sua casa está organizada. Então, com certeza, diminui o estresse. Agora é o seguinte, a Tânia, a Sheila, lembrei de você, hein, Tânia? A Sheila está falando de um cenário já organizado. Acontece que, Sheila, eu vou falar agora aqui em nome das mulheres, né, que às vezes tentam fazer sua organização sozinhas. Ela organiza, ela arruma, e aí quem não está envolvido no processo chega com o pé sujo, tira a roupa e joga em qualquer lugar, e assim a bagunça vai se instalando. E aí, essa mulher que está com esse propósito firme, ela fez ali a rotina dela, ela está fazendo as atividades, ela está arrumando a cama, ela explode, ela começa a ser taxada de neura. Ao invés de reduzir o estresse num primeiro momento, pode parecer que a tensão aumente, mas faz parte do processo, não é? Faz. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Marta e Maria, da Bíblia. Eu falo que, por exemplo, Marta sempre estava agitada ali, organizando tudo. Maria era mais tranquila e estava ali batendo papo, conversando. Absorvia. E onde Marta ficou irritada porque ela estava, né, fazendo as atividades e Maria não. Temos que tomar cuidado na nossa casa de nós não impormos o nosso sistema de organização. Então, às vezes, eu tenho um sistema de organização que funciona para mim, mas eu tenho que lembrar que na minha casa moram outras pessoas que pensam de forma diferente e que agem de forma diferente. Um exemplo disso, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com organização, eu lembro que meu marido é uma pessoa sempre organizada, né? Então, eu organizei a gaveta dele com os métodos que eu tinha aprendido. E a gaveta dele começou a ficar bagunçada. E eu falei, mas agora que eu sei trabalhar com organização, o homem já é organizado, por que está bagunçando? E aí, gente, meu marido é daltônico. E eu comecei, a forma que eu organizava, eu guardava todas as camisetas de forma que não mostrassem as figuras, né? Então, isso dificultava para ele, quando ele ia procurar, ele não conseguia encontrar, porque ele não encontrava pelas cores.
Né? Entendi. E, então, assim, o seu sistema de organização, às vezes, não vai funcionar para toda a sua família. Certo. E aí é onde tem que ter o diálogo, para não ter essas desavenças. Tem que ter um equilíbrio. Não é um ou outro vencer, mas dá para ajustar. E assim, marido vem de uma escola, você vem de outra escola e junto vocês estão formando uma outra escola. Então, às vezes, o marido tem uma forma de organização que ele aprendeu lá na casa dele, ou nenhuma organização, às vezes vem de um lar desorganizado, aí casa com você, que é uma pessoa organizada ou não, e aí é onde tem os conflitos. Então, o diálogo é muito importante. E juntos vocês vão criar estratégias que funcionem para a sua casa. Juntos vocês vão criar estratégia para deixar o lar com cara de lar. Gostei disso, é quase uma terapia de casais aqui também. Ó, podia ter colocado esse benefício aqui, né? Viu? Ô, Sheila, quando a gente organiza, a gente tem um descanso melhor. Eu senti isso uma vez, fiz faxina no quarto, eu não toco mais nas coisas dele, deixo ele organizar, deixo ele com a bagunça dele. E um dia eu falei, não, tá precisando da minha ajuda. Não, mãe, eu não quero, mas insisti, fizemos juntos. E depois, no final, ele me agradeceu, senti que estava feliz. Ele falou, nossa, é gostoso, né, mãe, deixar tudo em ordem. Realmente é um descanso sem... Você dorme preocupado no que vai realizar amanhã. Sim. É incrível. A organização, ela te permite sempre estar um passo à frente. Então, não é que você é metódico, que você é neurótico com a sua casa, não. E os benefícios que traz. Por exemplo, uma casa que você usa o aspirador ao invés da vassoura, o ar da casa, ele é naturalmente mais leve, mais limpo para você respirar, né? Quando a gente varre, sobe ali as partículas e essas partículas elas demoram 8 horas para cair, por exemplo, no solo ali. Então, o ar ele já fica mais pesado com isso. O aspirador, ele suga essas partículas de poeira. Então, por exemplo, já tem uma casa mais limpa, né? Automaticamente você já respira melhor. Você encontrar aquilo que você procura é melhor. Você dormir num quarto organizado e limpo, gente, tudo é melhor, né? A gente está falando de uma casa, a gente não está falando de uma loja de departamentos que precisa estar com todas as roupas empilhadas. Você não é a Sheila aí na sua casa, você pode chegar a ser. Mas olha, lembre-se o tempo inteiro que você está lidando com casa de gente, Isso. Casa que mora pessoas, e você está facilitando processos. Agora... vou colocar aqui, olha, alivia a ansiedade e gera praticidade, e acho que a ordem seria essa mesmo, gera praticidade no dia a dia e por isso alivia a ansiedade, né, Isso. Sheila? Por que gera praticidade? Você encontra aquilo que você procura, a sua produtividade, porque ser produtivo não é você fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tá? Ser produtivo é você fazer aquilo que tem que ser feito, né, num tempo hábil que você consiga realmente realizar. Então, assim, a praticidade é nisso mesmo, sabe? Você abrir um armário, você encontrar suas vasilhas, você quer uma roupa, você consegue não ter um monte de roupa sobreposta no mesmo cabide. Vou dizer mais, gera economia, porque se eu abro meu armário e eu sei que eu tenho arroz que eu não preciso comprar... Arroz é até fácil de achar, né? Porque o pacote é grande, mas se eu sei onde às vezes uma farinha, um sal, uma coisinha ou outra. Isso acontece demais. Gera economia também. Também. Menos desperdício. Quando você abre a sua geladeira, que as coisas estão ali guardadas, nós já falamos de organização de geladeira aqui, então quando você tem um local para cada coisa, isso tudo ajuda com toda certeza na praticidade, né? E também saber a sua rotina, então o compromisso que você tem amanhã, se você já faz essa prévia, a gente sempre fala também de deixar, por exemplo, para quem trabalha fora, ou mesmo para quem não trabalha, a roupa do dia seguinte preparada, economiza. Né? Você acaba economizando tempo. E alivia a ansiedade, né? Porque quando tudo isso está organizado, você não fica querendo apagar incêndios. Tem um sistema de organização que chama Fly Lady, e eu gosto demais dele porque ele é muito completo. E uma das coisas que ela fala, a pessoa que idealizou, ela fala sobre você ficar apagando incêndios, que são os hot pots, que são as áreas quentes da casa, né? Então, isso tudo te gera ansiedade. Louça suja, aí você não guardou, roupa que está espalhada, alguma coisa que está espalhada. A galera de casa tá concordando com a Sheila por aqui, mas agora é hora de conhecer alguém. A gente está aqui falando de coisas e coisas, mas agora você conhecer a história da Fernanda Zandoni, que a nossa equipe foi na casa dela para descobrir como é que a desorganização impactava a sua vida. Vamos ver. Muitas coisas no nosso dia a dia afetam a nossa saúde emocional, não é mesmo? Seja relacionamentos, trabalho, a correria do dia a dia. Mas você já parou para pensar que a desorganização
pode também afetar o nosso emocional? Essa desorganização começou a me incomodar bem no início de pandemia, né? Quando nós começamos a ficar mais em casa, porque do contrário, na correria do dia a dia, a gente nem observava tanto, porque você não tinha muito tempo para ter atenção nos detalhes, né? Então, início de pandemia foi bastante complicado e eu senti muito essa desordem na minha casa, no meu tempo. Um ambiente desorganizado pode trazer vários malefícios, né? Causando acidentes dentro de casa, atrapalhando outras tarefas e principalmente afetando a saúde emocional. Mas quando o desconforto fala mais alto, é necessário buscar outras soluções. Eu acredito que afetava mais na parte emocional, né? Porque você acaba vendo a desordem na sua casa e você não está contente com aquilo. Então você de alguma forma precisa mudar. Então eu acho que me afetou mais a parte emocional. Eu comecei a mudar, né? Pois eu recebi um presente de uma grande amiga. Ela me presenteou com um curso de organização, onde eu aprendi todos os detalhes de organização. Então, a partir desse momento, desse presente, eu entrei de cabeça para tentar me organizar. O desafio de organizar uma casa não se limita apenas a redirecionar os objetos, mas também mantê-los arrumados o tempo todo, e isso a gente sabe que não é uma tarefa fácil, principalmente quando se está aprendendo a organizar. Olha, o processo de mudança de rotina não é fácil. Você tem que colocar mesmo, imaginar como que é o processo se você não tiver uma manutenção. Então, se você não tiver manutenção, você vai regredir, você não vai nunca conseguir progredir. E para você progredir, você precisa ter em mente que você tem uma rotina a seguir. Se você não tiver essa rotina, se você não tiver essa conscientização, não vai ser fácil, não é fácil. Realmente, Fernanda, não é fácil, mas a gente fica muito feliz porque você conseguiu e tem mantido sua casa em ordem. E é claro, assim, vivendo de maneira mais leve e feliz. Que legal ver esse testemunho da Fernanda. Muito Parabéns para ela. Com certeza. E Sheila, realmente é um processo. Eu gostei da parte que ela fala o seguinte, não é organizar, é organizar e manter organizado. Exatamente. É o que eu sempre falo muito para minhas alunas. Organizar é muito fácil, você pode contratar qualquer empresa de organização que vá até a sua casa e organize. Eu, com os meus clientes, eu organizo com o cliente, não para ele. Justamente para que ele aprenda o processo, não só de organizar, mas principalmente manter organizado. Você quer dicas? Mais dicas? Hoje a gente falou muito conceitualmente aqui, mas a Sheila tem muita coisa legal para você no perfil dela do Instagram. Aproveita, corre lá, olha, @SheilaProcopioOrganizer, Sheila com SH, Sheila Procópio Organizer, e você vai ver lá dicas, ela ensina de um jeito muito descontraído, muito leve, mas com parâmetros bacanas para você realizar aí. Não importa o tamanho da sua casa, não é só para rico que você trabalha não, né, Sheila? De forma nenhuma. Nós estamos aí, inclusive, com um curso agora, Casa Prática, Aconchego, justamente para você aprender a ter uma casa organizada de forma prática, gostosa, onde que você pode envolver toda a sua família. Maravilha, obrigada mais uma vez. Até a próxima. A gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco o Dr. César vai falar sobre os vários tipos de terapia psicológica ou psicoterapia aqui no Vida e Saúde. E ainda hoje tem sopa cremosa de brócolis para a gente te mostrar daqui a pouquinho.